Bom, o meu percurso é o percurso normal de uma professora de História, que licenciei-me em História pela Universidade de Évora, acabei o meu curso em 1990, em 1994 e fiz a opção de vir trabalhar para os Açores, conjuntamente com o meu marido e o meu filho, que na altura tinha 3 anos. Optámos por vir lecionar para os Açores e de lá para cá temos feito este percurso ao nível do ensino. Trabalhei na Ilha do Faial, na cidade da Horta, e também na Ilha do Pico, na Vila da Madalena, 2 anos. Em 2003, 2004, optei também por razões familiares, que o meu marido já estava aqui colocado no Corvo, optei por concorrer para o Corvo e fiquei colocada na escola Mousinho da Silveira, e é lá que eu pertenço. O meu quadro é a escola Mousinho da Silveira, e tenho estado a trabalhar estive a trabalhar na escola até 2021, fevereiro de 2021, estive a trabalhar como professora na escola. Fui presidente do Conselho Executivo da escola durante 10 anos e depois regressei ao ensino em 2018. Entretanto, fiz também uma incursão por um ano numa escola do continente, em 2018, 2019. Tentei mudar um bocadinho e fiz uma experiência numa escola do continente, no Baixo Alentejo, em Pias, também por razões familiares e também profissionais, porque também faz bem de vez em quando mudarmos um pouco de ambiente, conhecer outras pessoas, outras experiências. E depois regressei em 2019 ao Corvo. Entretanto, abri o concurso para o Ecomuseu, para o cargo de diretora, e aqui estou, neste momento, desde 2021, como diretora deste projeto que se iniciou em 2015, que é o Ecomuseu do Corvo. Nós aqui no Corvo, os professores, como a escola é uma escola de reduzida dimensão, para completarmos os horários, não só lecionei História, como lecionei Geografia, lecionei Filosofia, lecionei inclusivamente Inglês no primeiro ciclo, porque é uma escola pequenina e para completar os horários temos de ser um bocadinho... temos que colaborar também para o preenchimento dos horários e são-nos atribuídas outras áreas. E sim, lecionei. A minha formação base é História, mas também lecionei Filosofia, Geografia e Inglês. Polivalência. Sim, um bocadinho de tudo, sim. E também nos faz bem porque ajuda-nos também a preparar-nos noutras áreas. Gostei imenso de lecionar Filosofia, por exemplo. Quando vim lecionar para o Corvo já tinha estado cá em 98. Tinha estado nas Flores a fazer uma formação e vim visitar aqui a Ilha do Corvo. Na altura, quando vim ao Corvo, não pensei nunca depois... na altura não fazia parte dos meus planos vir lecionar para o Corvo. Gostei imenso da ilha quando visitei. Desde 98 até hoje, o Corvo já passou por algumas mudanças e algumas alterações para melhor. Mas na altura também fiquei a gostar muito deste ar pitoresco da vila em si, da natureza, das pessoas. Gostei bastante, embora tenha passado só cá uma tarde, como é habitual dos turistas, na altura também foi assim, mas gostei bastante, já conhecia o Corvo dessa visita que fiz em 98, sim. Mas já vivia nos Açores, depois quando veio para cá em 2003? Já vivia nos Açores desde 90, eu vim para os Açores em 94, 95. Eu penso que há uma identidade muito grande, não há assim grandes diferenças das pessoas dos Açores, de ilha para ilha. Não notei assim diferenças de maior. São pessoas, aqui no Corvo as pessoas recebem muito bem, são muito unidas, há essa, digamos, essa identidade de comunitarismo que já não encontramos, por exemplo, na Ilha do Faial. No entanto, em termos do ser açoriano e de serem ilhas e de viverem aqui isoladas, eu penso que isso é transversal à população açoriana. Nesse aspecto não notei grandes diferenças. Ao nível aqui do Corvo, há uma identidade diferente ao nível do comunitarismo, que também se tem vindo a desvanecer um pouco,
uma vez que a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o acesso a outros bens também tem feito com que as pessoas se tornem, com o passar do tempo, mais individualistas e não tão comunitaristas como eram no passado. E nota-se a diferença disso que chegou cá? Sim, nota-se alguma diferença, sim, nesse aspecto. As pessoas no passado tinham que ser mais unidas, uma vez que dependiam umas das outras, não é? Tinham que sobreviver com o pouco que tinham que ser resilientes e necessitavam muito mais umas das outras do que hoje em dia. Mas eu penso que isso acontece aqui no Corvo, como acontece um pouco por todo, é global, não é só aqui. A sociedade tende a ser cada vez mais individualista. Nós, Vivas, temos uma tradição que é o Espírito Santo, são as festividades. Essa sim permaneceu ao longo dos tempos e vai permanecer. São as festividades religiosas e as tradições ligadas à religiosidade. Essas permanecem e vão permanecer vivas, felizmente, não é? Porque o Espírito Santo é transversal a todo o arquipélago e aqui na Ilha do Corvo tem os seus particularismos, mas é essa tradição que se mantém viva ao nível da religiosidade. Outras tradições, elas extinguiram-se. Nós estamos a tentar, com o museu, reativá-las também para elas se mantenham, pelo menos na memória das novas gerações, que não se extingam. Estou a falar, por exemplo, do Dia da Lã, que se extinguiu em 1969. Era uma tradição que habitualmente na segunda-feira a seguir ao Espírito Santo as pessoas se uniam para fazer a tosquia e não só era um dia de trabalho, mas era também um dia de festa, e que se extinguiu e que há 53 anos que não se fazia uma tosquia no Corvo. Essa tradição, digamos que existe viva na memória, não na prática. Na prática, vamos tentar recriar esse dia, no sentido também de se tentar preservar um produto que é lá e poder também fazer desse produto um produto rentável em termos digamos assim, em termos da comunidade, que se possa vir a tecer a lã, fazer-se alguns produtos ao nível do artesanato. Mas isso leva algum tempo, porque realmente já não há ninguém que saiba fazer isso, já não há ninguém que saiba tosquiar. Muito poucas pessoas só viram, não aprenderam, porque as pessoas que hoje presenciaram o Dia da Lã são pessoas que estão na casa dos 65, 70 anos, eram crianças e por isso não tosquiavam. As pessoas que sabiam depois dar todo o tratamento à lã também já não estão cá. Os mais eram jovens, lembram-se como é que se fazia, mas já não sabem fazer. A mesma coisa com a tecelagem. Ou seja, esta é uma tradição que está extinta e que nós vamos, com o museu, tentar recuperar, recriar, capacitar a população para manter viva essa tradição extinta. Temos outras tradições que com o tempo também se foram perdendo, a matança do porco, mas isso tem a ver mais também com as condições de higiene que são obrigadas as pessoas. A matança do porco também é uma tradição que hoje em dia, quando eu cheguei ao Corvo, ainda se fazia nos moldes antigos, em que era também um dia de festa, em que as pessoas se reuniam para fazer a matança do seu porco e para conviver. Era também um dia de convívio. Essa tradição hoje também já não existe. Mas, voltando à questão inicial, as tradições vivas são aquelas que estão presentes na religiosidade e nas festividades ligadas ao Espírito Santo e à Nossa Senhora dos Milagres e à patrona. Essa sim mantém-se vivas. Eu não digo que as pessoas sejam muito religiosas aqui no Corvo. As mais velhas, sim. A juventude, pronto, embora frequentem a catequese, eu não costumo ver a igreja cheia, por exemplo, nas missas de domingo, mais nos dias das festas e das festividades. Eu penso que é mais isso que acontece aqui no Corvo. Ou seja, a Ilha do Corvo
Foi até 2015, a única ilha do arquipélago que não tinha digamos, um museu. Desde 1977 que estava previsto nos documentos a existência de um projeto museológico para a Ilha do Corvo, mas ele nunca se concretizou. Em 2013, na sequência de uma apresentação de uma proposta de resolução na Assembleia, propôs-se ao Governo criar-se um projeto museológico na Ilha do Corvo que preservasse a memória, a história, as tradições e o património desta ilha, que aos poucos se estava perdendo. Muito do património não é só... Aliás, o património não é só o património construído, são as memórias, são as tradições. Isso estava-se a perder. Não havia ninguém aqui que fizesse essa recolha, e mesmo também ao nível dos bens móveis e imóveis também estávamos a perder muito desse património. E então, na sequência da apresentação dessa resolução, o Governo Regional deu início em 2015 a este projeto que entendeu chamar não o Museu do Corvo, mas o Ecomuseu do Corvo. Nós somos o único ecomuseu do arquipélago dos Açores. E, sendo um ecomuseu, somos um museu do território e atuamos nas mais diferentes áreas da defesa do património. Em 2019 foi inaugurada, embora nós em 2015 não tivéssemos nenhuma estrutura física, mas o facto de sermos um ecomuseu não quer dizer que não tenhamos estruturas físicas, temos que ter. A primeira foi o Gabinete de Apoio Técnico, onde se instalaram os primeiros técnicos, arquitetos, alguns arquitetos, engenheiros, um professor que deu início a esse projeto, iniciou também todo o lançamento do projeto, e depois foi reabilitada ali a Casa do Tempo como sendo a primeira estrutura física visitável do Ecomuseu do Corvo. E prevemos aquela estrutura é a estrutura onde nós recebemos não só os locais, as pessoas que são do Corvo, mas também os turistas, os visitantes, onde damos alguma informação sobre a história da Ilha do Corvo, sobre as tradições, a importância das tradições e a área em que o Ecomuseu atua. Isto desde 2019. Presentemente, nós vimos ampliando as nossas estruturas físicas. Uma delas é esta, em que estamos aqui, a Atafona. Esta Atafona, que faz parte também de uma estrutura física do Ecomuseu do Corvo, é um dos primeiros moinhos instalados aqui na ilha, cuja força motriz era um animal. Não havia recursos de água ou ribeiras, como por exemplo nas Flores, em que as primeiras formas de moagem no início da colonização e posteriormente se pudesse recorrer para fazer a moagem dos cereais. Aqui recorreu-se às atafonas e posteriormente depois aos moinhos de vento, e nós temos até todos os tipos de moinhos aqui na ilha. Temos também um moinho de água que existe no fundo do caldeirão, uma ruína, mas que nós também pretendemos musealizar. O Ecomuseu fez o ano passado uma prospecção arqueológica lá com arqueólogos que vieram do Centro de Património da Direção Regional da Cultura, e esteve cá um arqueólogo a fazer esse levantamento. Eles disseram-nos que ainda existe a ruína das paredes, a cobertura seria em colmo, e o engenho, nós temos uma réplica, ainda estão lá partes do engenho, que nos permitem, conjuntamente com a réplica que foi feita por um senhor que entretanto já faleceu, mas ele fez a réplica do próprio engenho daquele moinho, conseguimos reconstituir como seria o moinho em tempos passados, sim. Eu não tenho a ideia de quando ele foi abandonado. Sei que ele até ao século XX ele esteve a funcionar. É o que eu lhe posso dizer. Agora, a década, o ano exato, eu não sei. O que eu sei, e da recolha que também fiz, da conversa com alguns anciãos e com algumas pessoas que iam lá moer, é que aquilo era uma sociedade também. Assim como as atafonas também o eram. Era uma sociedade, tinha vários sócios, e as pessoas, quando não tinham nem vento ou quando não tinham a possibilidade de moer nestas atafonas, utilizavam o moinho de água, o que não era fácil.
Por isso talvez ele tivesse sido abandonado, porque descer o caldeirão com os sacos de farinha, com os sacos de cereais e subir com os sacos de farinha não devia ser uma tarefa muito fácil. Mas ele existiu e estamos também neste momento a fazer a recuperação dessa estrutura de moagem, sim. A outra estrutura neste momento que nós temos, que também é uma estrutura importante ao desenvolvimento do nosso trabalho e que nos foi cedida recentemente, é o pavilhão multiusos. O pavilhão multiusos é um espaço que nos permite ampliar a nossa ação ao nível de realização de conferências, reuniões, exposições, promoção de espetáculos e abrir também um pouco aqui, como somos... O nosso entendimento neste momento é que o Ecomuseu deve trabalhar na área do património, da preservação do património, do passado, mas também deve fazer uma projeção para o futuro. Ou seja, trazer ao Corvo também manifestações artísticas e possibilitar à população local, especialmente aos locais, que possam assistir a outro tipo de manifestações artísticas, desde a pintura, à dança, à música, ao teatro, outro tipo de manifestações, e temos também investido nessa área. Futuramente, o que nós estamos também a fazer é ao nível da recuperação do património imóvel. Estamos a fazer a recuperação de muitas peças que nos têm sido entregues pela população, porque algumas delas já não lhe dão uso, não é? São peças que... Algumas delas nós temos aqui também expostas, como por exemplo estes antolhos, a joeira, as mós, este moinho de mão. São peças que têm os seus proprietários, são depósitos que nós estamos a recuperar e a preservar. Temos um grande conjunto já de peças que conseguimos recuperar. Também ao nível da tecelagem recuperamos 2 tiares. Que foram construídos aqui no Corvo e que têm cerca de 100 anos, cada um dos tiares. Esse é também o nosso objetivo, é que esse património não se perca. Mantas, roupas que eram tecidas, porque aqui no Corvo a população teve sempre 2 preocupações devido ao nosso afastamento e ao nosso isolamento. As pessoas tinham que ser autossuficientes, que o ideal da autarcia era muito grande. Tinham que produzir aquilo que comiam e tinham que produzir aquilo que vestiam e para se agasalhar, e tudo era feito cá. Daí que a lã também tivesse uma grande importância nesse sentido, além que também tinha uma importância para o pagamento do foro a que a população esteve obrigada até ao século XIX. Até ao século XIX, o regime feudal prevaleceu aqui no Corvo, porque o foro só foi extinto, metade do foro, em 1832, através da ação de Mouzinho da Silveira. E uma parte do foro era pago em lã. Pano tecido, não era em lã, era pano tecido. Uma parte desse foro era pago em cereais e era pago em pano tecido. Daí que a tecelagem fosse muito importante. E não existia no Corvo, nós tentávamos procurar um tiar e não existia no Corvo um tiar. E nós sabíamos que no passado todas as famílias tinham um tiar em sua casa. A casa tinha uma parte específica que era a do tiar, e que eram tiares muito grandes. Não sei se já esteve lá em cima no Multiusos, temos 2 tiares lá em exposição. Era muito grande. As casas do Corvo, a casa típica do Corvo é uma casa pequenina e o tiar ocupava muito espaço. Depois do fim desde 1969 para a frente, acabou-se a tosquia, acabou-se a lã, terminou também a tecelagem no Corvo e os tiares foram destruídos. Muitos deles foram destruídos ou vendidos. Por isso também a recuperação desses tiares tem sido muito importante para a preservação dessa memória e dessa tradição. Nós estamos a investir muito também nessa área da preservação do património imóvel. O restauro, nós temos beneficiado do apoio do Centro de Património Imóvel dos Açores, que já esteve cá a fazer o levantamento dessas peças e a dar formação também
para que os nossos técnicos do Ecomuseu, a nossa equipa, possa também fazer aquela primeira intervenção de preservação desses objetos, nomeadamente os objetos de madeira, em que têm que ser desinfestados. Aquela primeira intervenção de preservação dessas peças. Temos tido o apoio da CEPMI, como eu disse, do Centro de Património Imóvel dos Açores, da Direção Regional da Cultura, e trabalhamos com os recursos que temos também. Muitas vezes somos nós, aliás, foi a Tatiana, mais as nossas técnicas que trabalham connosco, assistentes operacionais, assistentes técnicos que trabalham connosco, e técnicos superiores que, com alguns conhecimentos que já adquiriram, fizeram uma intervenção preventiva nessas peças. Agora, pretendemos ter um espaço onde as possamos colocar, que neste momento ainda não temos. E é aí que nós gostaríamos de avançar, e já adquirimos também para a aquisição de 2 edifícios no núcleo antigo da Vila do Corvo, onde futuramente pretendemos instalar a Casa dos Teares, para lá podermos não só explicar às pessoas como é que era feito aqui o ciclo da lá, mas não só explicar, que seja também um espaço ativo, onde possam estar a elaborar reproduções de teares, porque aqueles teares que nós temos não estão em condições de poder elaborar, mas reproduções daqueles teares, e que esse espaço possa ser utilizado pela população para se preservar uma tradição e ao mesmo tempo também reabilitar um produto local. E também, a este nível, um produto sustentável e que seja rentável também economicamente à população. Que assim, esse é um projeto que nós temos ainda e que ainda só adquirimos o edifício. Falta-nos agora o projeto de arquitetura, tudo, o projeto de investigação, tudo mais. E depois temos um outro projeto, que é a Casa da Memória, que também já adquirimos o edifício, foi adquirido no ano passado. Essa zona é um conjunto de 2 imóveis que ficam numa zona do núcleo antigo da Vila do Corvo, que está bastante degradada. O nosso objetivo é também reabilitar essa zona, por um lado, em termos do património móvel, e ao mesmo tempo esses edifícios constituírem também mais 2 estruturas físicas do Ecomuseu do Corvo. A Casa da Memória, que nós pretendemos também reabilitar uma casa típica de finais do século XIX e século XX, porque os objetos que nós temos não são mais antigos que isso. A maior parte deles são todos do século XX. Todos do século XX. Mas pretendemos também que essa casa tenha os objetos nos seus diferentes espaços, como era no passado, para que se preserve essa memória de como era a casa típica do Corvo no século XX, e também não seja só um espaço em que possam observar esses objetos. Por exemplo, possamos também aí ter um forno onde possa ser confeccionado, por exemplo, o pão, como era confeccionado no passado. Termos pessoas que possam fazer demonstrações e mesmo também utilizar esse espaço para venda de pão, por exemplo. Isso sou eu nas minhas ideias daquilo que pretenderia e que gostaria imenso que se avançasse para isso. Ser um projeto dinâmico, ativo, não ser só um espaço de museu onde estão os objetos e as pessoas possam observar, mas possa ser também um espaço vivo. A Casa Típica do Corvo é uma casa pequena, tem uma loja, um reixão e um primeiro andar. No reixão, a casa típica teve uma evolução ao longo do tempo. Inicialmente a cozinha era no reixão, no piso 0, mas depois progressivamente ela foi construída numa zona à parte por causa do fumo da lareira, onde defumavam depois também os enchidos, e na parte de baixo tinham a cozinha, a loja, e na parte de cima eram os quartos. Normalmente eram os quartos em que onde havia continuidade, não havia separação, passava-se de um quarto para o outro, e havia um pátio também onde estava o porco. O porco estava junto à casa, e consegue ver isso aqui em algumas casas, em que vê-se perfeitamente onde é que ficava o porco, as galinhas, e como é que era a casa típica do Corvo. Era uma casa muito simples, pequenina, mas deste género.
eram assim todas muito juntinhas, como vê, nós não temos uma estrutura urbanística linear, há um emaranhado de canadas e de casas. Há várias explicações para que este complexo urbanístico fosse construído assim. Uma delas é realmente tornar um pouco labiríntica aqui a própria zona da vila, mas isto é tão pequeno que o labirinto não para poderem fugir. Há uma explicação de algumas pessoas que dizem que seria esta construção seria para mais facilmente poderem fugir de ataques de piratas e corsários que assolavam estes mares aqui durante séculos. Outra tem a ver também com a própria proteção das casas, da exposição ao vento, que aqui é muito forte. O vento norte e noroeste é muito forte aqui, é muito intenso, principalmente durante o inverno, e também tornava uma zona mais abrigada. Esta zona do núcleo antigo da Vila do Corvo, que é aquela zona ali, que tem uma forma muito interessante, se reparar, tem a forma de um coração. Todo esse núcleo é o núcleo antigo da Ilha do Corvo, era a zona mais abrigada, nesta fajanzinha aqui, a zona mais abrigada da ilha, porque a ilha é muito exposta aos ventos norte e noroeste. E esta construção labiríntica das casas e muito próxima umas das outras, até se assemelha muito àquelas construções das aldeias transmontanas, tem muito a ver também com a proteção dos ventos. Nós temos alguns artesãos. Neste momento, eu penso que há uma atração muito grande agora pelo Corvo, ao nível do turismo, desde a pandemia. E as pessoas também se aperceberam que há aqui um nicho a explorar, que é o artesanato. E é isso também que nós impulsionamos, é que se mantenha o artesanato e alguns elementos do património que possam ser reproduzidos e que as pessoas também possam beneficiar economicamente dessa produção. Nós tínhamos 2 artesãos. Ao nível do artesanato, nós temos 2 produtos emblemáticos, que é a barreta do corvo e a fechadura de madeira. Nós tivemos durante muito tempo um casal que se dedicou à produção desses 2 elementos. Entretanto, já faleceram, mas o saber prevaleceu, ou seja, prevaleceu com a filha deles, com algumas formações que têm sido dadas pelo Centro de Artesanato dos Açores e também por iniciativa. Sim, da Rosa Mariana. São os pais dela. Os pais dela, iniciaram aqui, digamos que eram assim as pessoas que estavam ligadas mais ao artesanato. Depois, atualmente, já há várias pessoas que dão continuidade a esse trabalho e sabem fazer as barretas e sabem fazer as fechaduras e essa parte do artesanato, eu penso, está cada vez mais ativa, o que é muito bom. E também está muito relacionado também com o aumento dos turistas que cada vez mais chegam ao Corvo. E também penso eu também por parte do trabalho que o Ecomuseu tem feito ao nível da promoção do trabalho desses artesãos. Nós sempre que realizamos uma atividade, por exemplo, fizemos este ano o Dia Aberto dos Moinhos, fizemos a recriação do Dia da Lã também e convidamos sempre os artesãos para estarem presentes nesses momentos para poderem expor os seus produtos e poderem vender os seus produtos. No passado toda a gente participava e aquilo que os relatos que nós temos do Dia da Lã são muito interessantes. Eu acho que as pessoas, e mesmo as pessoas, os mais antigos, falam do Dia da Lã com uma alegria, como sendo um dia muito especial aqui no Corvo. E eles dizem, toda a gente ia, só os doentes é que não iam. E mesmo os doentes, se o burro os conseguisse lá levar, dizem eles, se o burro os conseguisse lá levar, também iam para estar presente no piquenique e isso tudo. Claro que passados 53 anos, desde o último Dia da Lã, é difícil nós termos a adesão de toda a comunidade. Aquilo que nós tivemos uma grande adesão por parte dos agricultores que ajudaram, levaram um rebanho de 16 ovelhas, que é de um rapaz que tem essas ovelhas ali nas suas terras. Capturámos essas ovelhas, levámos-las, tentámos fazer como faziam antigamente, que era prender as ovelhas numa corda que eles chamam a cobra, e fazer a tosquia com as tesouras
que usavam no passado. A adesão foi muito boa, tivemos uma boa adesão. O nosso objetivo, fizemos um piquenique também, a população esteve lá, alguns elementos da população, turistas também presenciaram. O nosso objetivo era, com esta primeira ação, tencionamos fazer para o ano novamente. Com esta primeira ação, já motivar as pessoas para ações futuras, mas não é só para a recriação. O que nós gostaríamos mesmo é que capacitar as pessoas para a importância da produção da lã e para que se rentabilize novamente a produção de gado ovino aqui na Ilha do Corvo, para se rentabilizar esse produto e se poder transformar esse produto aqui também ao nível do artesanato, por exemplo, que pode ser um produto importante a nível económico e desenvolvimento aqui da ilha, e sustentável, que é isso também que se pretende numa reserva da biosfera, que seja um produto sustentável, amigo da natureza e que possa privilegiar e potenciar, é a palavra, o desenvolvimento económico aqui desta comunidade. A adesão, na minha perspectiva, foi no enquadramento das nossas expectativas. Foi um dia muito, muito interessante, de convívio, de capacitação. Eles já diziam, para o ano temos que fazer mais, em setembro já vamos fazer outra vez, diziam eles. Porque o que se fazia aqui era, na segunda-feira do Espírito Santo, era o dia da Tosquia. Porque é que eles faziam na segunda-feira do Espírito Santo? Porque era o dia em que, se o tempo estivesse bom, era o dia que, a seguir ao domingo do Espírito Santo, em que a comida tinha sido melhorada, havia os restos da massa sovada, da comida do Espírito Santo, que eles levavam para o piquenique, aproveitavam também. E depois repetiam em setembro. Em setembro repetiam o dia da lã para marcar as ovelhas que não tinham conseguido tosquear, ou que tinham ficado por tosquear, ou para marcar as ovelhas que iam ter que estavam prenhas e que iam ter os borreguinhos. E eles já me diziam, em setembro vamos fazer outra vez. E disse, não, o dia da lã não se fazia, não era em setembro, era só para marcar as ovelhas, e nós não temos ainda rebanho para marcar tantas ovelhas. Vamos buscar, que há mais de 500 no baldio. E disse, vamos buscar, vamos. E é isto que é necessário, as pessoas gostaram tanto que agora já falam, para o ano fazemos outra vez, e em setembro já queremos outra vez. E é assim que se começa, é com pequenos passos que se começa. E de facto nós já tencionávamos fazer isso o ano passado, mas o ano passado não foi possível concretizar-se, porque nós também éramos poucos, não é? Como éramos só 3 pessoas, continuamos a não ser muitos, mas já somos mais. O ano passado éramos só 3 pessoas, este ano já somos 6, somos 6 pessoas, já não é como eu. Já duplicámos os nossos colaboradores ao nível da equipa do Ecomuseu, mas nós trabalhamos com a comunidade e nós temos que capacitar a comunidade, que eles são os agentes fundamentais do nosso trabalho. Nós somos apenas os impulsionadores, os catalisadores para que as coisas aconteçam, porque a vontade tem que ser da comunidade. Já vivia cá quando houve a classificação da Reserva da Biosfera? Já. Como é que isso foi acolhido? Foi em 2007, eu vim para cá em 2003, 2004, eu trabalhava na escola. Foi acolhido, ficámos muito contentes com essa qualificação do Corvo como reserva da biosfera. Na altura, a escola, criámos um clube do ambiente na escola, foi nesse 2007, 2008, foi na sequência do Corvo ser classificado como reserva da biosfera. Criámos um clube do ambiente que de 2007 para cá tem vindo sempre a funcionar na escola, precisamente para transmitir aos jovens e investir nos jovens e capacitar os jovens para a importância do Corvo ser uma reserva da biosfera e para a importância da preservação da natureza e da biosfera aqui no Corvo, em termos de desenvolvimento sustentável. Na altura, nas nossas... Eu lembro-me que, na altura tínhamos muitas expectativas ao nível de que esse selo de qualidade
e esse reconhecimento da Unesco, parte da Unesco pudesse ser uma mais-valia em termos do desenvolvimento da Ilha do Corvo, em termos de podermos ter mais produtos com o selo Reserva da Biosfera, mas verificamos hoje que nós não temos, digamos assim, não tiramos grande aproveitamento disso. O único aproveitamento que nós temos, e continua a ser, é que temos uma natureza com grande qualidade, não é? E há um equilíbrio muito grande entre o ser humano e a natureza, ou seja, a nossa natureza está preservada. Mas em termos do desenvolvimento sustentável, esse selo de qualidade e esse reconhecimento não tem sido muito explorado. O Ecomuseu tem alguma espécie de parceria com a Reserva da Biosfera? Nós não temos nada formalizado, ou seja, nós não temos nenhuma parceria formalizada com a Reserva da Biosfera, mas nós, no âmbito do nosso plano de atividades, nós realizamos muitas atividades em parceria com os serviços do ambiente e outros organismos locais que na defesa da escola, os clubes do ambiente, atividades relacionadas com a preservação do meio ambiente. Hoje, por exemplo, venho de uma atividade que é a Marcha Azul pelo Clima. Íamos fazer uma descida ao Caldeirão, não conseguimos concretizar porque o tempo não nos permitiu. No entanto, vamos tentar repetir para a semana, fazer uma descida ao Caldeirão, mas nós concretamente escrito não temos, formalmente. No entanto, nós temos a consciência e incluímos no nosso plano muitas atividades no âmbito da preservação da biosfera, do meio ambiente, do equilíbrio natureza e meio humano. Não basta só ter a marca, ou ter uma revista que tem lá a Reserva da Biosfera, ou eu mandar um ofício em que diz Ilha do Corvo é uma reserva da biosfera, ou ter um cartaz quando chegamos ali ao aeroporto que diz somos uma reserva da biosfera, ou mesmo que a SATA, quando aterramos no Corvo, diga acabou de aterrar na Ilha do Corvo, reserva da biosfera. Tudo isso é importante em termos de informação a quem chega e a quem nos visita. Mas por trás disso tem que haver, digamos assim, outras ações. Eu acho que seria importante, por exemplo, ao nível da rentabilização de um produto, ao nível da carne, ao nível do queijo, ao nível da lã, ao nível poder dizer este produto que nós estamos a consumir é um produto que teve origem numa reserva da biosfera e é um produto sustentável e é um produto que imaginemos, por exemplo, a venda de um cobertor, que é aquilo que nós tencionamos fazer no futuro, termos uma peça, um cobertor, um tapete, uma peça de roupa até inspirada nas peças antigas e que diz este produto foi confeccionado com lã das ovelhas criadas na Ilha do Corvo e é um produto sustentável e tem o selo da Reserva da Biosfera e é um produto que vai ajudar ao desenvolvimento e sempre na perspectiva de desenvolvimento sustentável da Ilha do Corvo. Pronto. Essa é a minha ideia, em termos, digamos assim, de como é que a Ilha do Corvo e a população que aqui vive poderia beneficiar da qualidade da nossa reserva da biosfera, porque nós, além de sermos uma reserva da biosfera, somos também um parque natural, não é? Ou seja, a nossa natureza, nós temos aqui uma riqueza que nós estamos a explorar a nível do turismo, sim, que é isso que atrai o turista neste momento, é a nossa riqueza natural, são os nossos percursos, os nossos trilhos, o nosso caldeirão, que é, digamos, o nosso produto. Neste momento, o que atrai o turista ao Corvo e aquilo que eu posso dizer assim, qual é o produto que temos aqui que atrai mais as pessoas? É, sem dúvida, a nossa riqueza natural e o nosso caldeirão. Mas aquilo que eu entendi em 2007, quando a Unesco reconheceu a Ilha do Corvo como uma reserva da biosfera pela qualidade da sua natureza e equilíbrio homem-natureza, era que no futuro esse equilíbrio se mantivesse, se fosse respeitado,
mas que pudesse, ao nível de desenvolvimento da própria ilha, pudessem ser tiradas mais valias disso. E até ao momento penso que isso ainda não aconteceu. Acho que eles não têm... Eles ouvem falar da reserva da biosfera, mas não têm essa noção. São, de facto, muito orgulhosos e têm razão para isso. De facto, nós temos uma riqueza natural extraordinária. Mas não têm muita consciência, penso que não têm muito essa consciência de que benefícios é que podem ser tirados do facto de sermos uma reserva da biosfera. Cada vez mais nós aqui, pronto, quando as pessoas chegam e veem a Casa do Tempo, porque a Casa do Tempo está localizada ali numa zona em que realmente eles chegam de barco ou de avião, e nós ficamos ali numa zona muito central. As pessoas veem Ecomuseu do Corvo, Casa do Tempo, cada vez mais temos tido mais pessoas a visitar-nos. E as pessoas gostam muito, não estão, às vezes ficam muito surpreendidas, porque a casa em si é pequenina e de fora não se consegue ver o que é que tem o seu interior, e depois a explicação que nós damos, as pessoas têm gostado bastante, porque a nossa intenção é que a partir da Casa do Tempo, que é como se fosse um espaço de acolhimento, quem nos visita, dar informação, porque nós não temos objetos dentro só temos 3 objetos. Eles estão à espera no museu, mas não é um museu. Nós ali, o nosso museu, é aquilo que eu costumo dizer, a nossa riqueza não está dentro desta casa, a nossa riqueza está fora desta casa. E nós aqui damos a informação para que vocês possam explorar essa riqueza. O nosso património, e o património numa visão holística, são também as pessoas. Vão pelas ruas, pelas canadas, conversem com as pessoas, visitem este espaço ou aquele. Temos um circuito interpretativo que entregamos, e nós próprios também, se eles pedirem, também fazemos esse circuito com eles, mas normalmente eles vêm com muito pouco tempo. Também nós não temos ainda condições para acolher, nem queremos, um turismo de massas, mas eles vêm com pouco tempo e muitas das vezes vão ao Caldeirão. Primeiro vão ao Caldeirão, se o tempo estiver bom, e depois é que vêm à Casa do Tempo. Devia ser o inverso, primeiro iriam à Casa do Tempo e depois então iriam ao Caldeirão, mas pronto, fazem o inverso com o tempo que lhes resta para visitarem a Casa do Tempo. Mas temos vindo a aumentar o nosso número de visitantes, e como eu lhe disse, não só na casa, foi a partir da pandemia. A partir da pandemia as pessoas procuraram o Corvo que não conheciam. Muitos dos nossos visitantes são açorianos. Logo a seguir à pandemia, a maior parte das pessoas que nos visitaram foram pessoas dos Açores, que não conheciam ainda o Corvo e que aproveitaram para vir conhecer o Corvo. Agora já temos... Este ano temos um grande número de americanos. Muitos americanos, mas temos pessoas de todas as nacionalidades também. Já tivemos este ano muitos israelitas. Mas sim, é também um espaço cada vez mais procurado pelos visitantes aqui na Ilha do Corvo, a Casa do Tempo, porque digamos que o Ecomuseu é todo o museu do território, é toda a ilha. O turismo aqui no Corvo, nós ainda não temos assim capacidade em termos hoteleiros e em termos de restauração para acolher muito turismo. A verdade é essa. E estamos a sentir que estamos a ter cada vez mais turismo, mas não temos ainda a capacidade para dar resposta a este volume de turismo que está a chegar à Ilha do Corvo neste momento. Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento de uma comunidade. O turismo é importante, mas esse turismo tem que ser equilibrado, não é? Como em tudo, tem que ser equilibrado. Nós aqui também não queremos ser invadidos, não queremos um turismo massificado. É importante para o desenvolvimento da Ilha do Corvo, é importante para os artesãos, é importante para os agentes turísticos, para os agentes culturais. Nós não fazemos dinheiro com as nossas estruturas, são gratuitas todas elas. Os nossos
recursos e o nosso orçamento depende todo do orçamento da região. Nós não fazemos proveitos. As nossas estruturas são estruturas que não cobramos ingressos, nem temos vendas. De forma que o nosso interesse, como o museu, é a nível da promoção do património e da promoção do trabalho que nós fazemos, da divulgação da história. É esse nível que nós trabalhamos. Mas sim, ele é importante para o desenvolvimento dos agentes que trabalham com o turismo. As residenciais, os hotéis, os restaurantes, o artesanato. Cada vez mais estão a aparecer mais locais de artesanato. Se repararem, aqui na ilha recentemente surgiram mais 2 ou 3 locais de venda de artesanato. Mas aquilo que é importante que haja essa consciência é que nós, para recebermos já este volume de turistas, temos também de ter condições para os acolher, porque é importante que eles saiam daqui com uma boa imagem daquilo que temos para lhes oferecer. A reserva da biosfera, o que é, para mim, significa um equilíbrio entre a natureza e o desenvolvimento de uma comunidade. Em termos simples, é isto. O desenvolvimento sustentável de uma comunidade, havendo uma preocupação com a preservação da natureza no seu estado primitivo, no seu estado natural. Não haja um desenvolvimento que possa pôr em risco os recursos naturais e o património natural que é nosso e que devemos proteger. O Corvo, para mim, é uma ilha que tem uma beleza e um património diferenciado comparativamente com as outras ilhas e com os outros locais que nós visitamos. Eu tenho tido aqui algumas experiências com algumas pessoas que nos visitam que ficam encantadas com o estado primitivo, digamos assim, em que a ilha se encontra. As próprias ruas, as canadas, as casas, mesmo elas estando assim degradadas, acham que a ilha está ainda num estado de... Não há uma intervenção na natureza, uma intervenção humana que tenha degradado essa natureza. O Corvo, para mim, é um paraíso.